Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai estar trabalhando um pouco aqui com o tema de fungos. Eu sou o João Gabriel e juntamente aqui comigo temos Anelisa, Franchicrei, Leandro, Caroline, Lara Sol. Tá faltando o Kaique, mas deve ter acontecido algum imprevisto com ele e não pode participar com a gente. A gente vai trabalhar um pouco mais aqui conceitos básicos sobre os fungos, né? Um pouco ali de seus conceitos, características, alimentação e etc. Basicamente, o que você precisa saber sobre os fungos antes de sair por aí tocando em todos eles, né? Basicamente, os organismos, os fungos, eles são organismos eucarióticos, ou seja, eles possuem ali um DNA neles. Além de ser eucarióticos, são seres heterótrofos, ou seja, eles não necessitam ali necessariamente de luz solar para a sua sobrevivência. Os mesmos produzem enzimas que são ali bem importantes para o ambiente. Foi estimado em média 1,5 milhões de espécies e superestimada quase o quíntuplo em 5,1 milhões de espécies. Então teve uma média e ainda acabou passando essa média, né? Porém, nesses números grandes aí que temos, somente 97.861 foram registradas efetivamente. Isso é justificado porque o, o pessoal que explora aí os ambientes, aí, os locais, deu uma atrapalhada aí, acho que por causa da pandemia, né? Então, muitos locais ficaram sem explorar. Basicamente também por outro motivo é que os fungos eles se localizam mais em ambientes úmidos, ou seja, no subterrâneo. É um lugar mais que óbvio que vai ser mais fácil a proliferação dos fungos. Só adiantando um pouquinho aqui, uh, um exemplo básico de fungos é o próprio cogumelo ali que a gente vê todo dia, né? Mofo e bolô. Mofo, aquele, né, que você vê ali no pão quando você deixa ali no abafador. Aquilo é um fungo. Até porque é, é um ambiente úmido. Então basicamente é obviamente propício ali para reprodução e proliferação dele. Vou falar agora sobre as características gerais dos fungos. Existem mais de 100 mil espécies de fungo descritas. É, Eles acreditam que são descobertas mil espécies a cada ano. E a existência somente de 600 espécies de leveduras que foram descritas. Os fungos são encontrados praticamente em todos os ambientes, como água, terra, ar e os organismos. Os fungos, eles podem ser classificados em quatro divisões principais. A Chytridiomycota possui representantes como células que possuem flagelos. A divisão Zygomicota apresenta, na maioria de seus representantes, as hifas tenocíticas. A divisão Ascomicota, que é o maior grupo de fungos, e a divisão Basidiomycota, que são os representantes na maioria dos fungos, os cogumelos, por exemplo. Nos fungos parasitas, as hifas são chamadas de austórios e são capazes de retirar do seu hospedeiro as substâncias necessárias para o desenvolvimento delas. As células eucarióticas, que formam os fungos, possuem uma membrana esquelética, paredes celulares ricas em quitina, que é um tipo de polissacarídeo nitrogenado. Os fungos também são bastante caracterizados pela alimentação. Agora eu vou falar um pouco sobre a alimentação ou a nutrição dos fungos. E como a gente sabe, como o João já falou, os fungos são micro-organismos heterotróficos. E por causa disso, eles conseguem absorver a matéria orgânica de que necessitam para a sobrevivência. E para auxiliar na ingestão e na digestão dos alimentos, eles liberam uma enzima chamada exoenzima. Agora eu vou falar um pouco sobre a relação dos fungos com os demais organismos vivos. E é importante tratar sobre isso porque
tem uma ligação direta à relação deles com a nutrição. E existem 3 tipos de relacionamento dos fungos com os outros seres vivos. O saprofitismo, que, por exemplo, basicamente nutrem-se de restos de seres vivos, que eles mesmos decompõem. O mutualismo, que é a associação onde os dois seres se beneficiam. É uma troca. O parasitismo, nutre-se de substâncias orgânicas do corpo dos animais, plantas e aos seres vivos. Também temos os fungos saprófagos, que é da relação ah, do saprofitismo, que obtém alimentos decompondo organismos mortos. Vale lembrar também, esses fungos são responsáveis por grande parte da degradação da matéria orgânica. Junto com as bactérias saprógrafas, eles fazem parte do grupo dos organismos decompositores, que é um grupo de grande importância ecológica, pois a matéria ela acaba sendo devolvida ao ambiente, a matéria dos organismos mortos é devolvida. E ela pode ser novamente utilizada por outros organismos, é a reciclagem da natureza. Também temos os fungos parasitas, e diferente dos fungos saprófagos, esses fungos eles são prejudiciais, porque eles se alimentam de substâncias de organismos vivos e são responsáveis pelo apodrecimento de alimentos, da madeira, utilizada em diferentes tipos de construções, de tecidos, que provoca também sérios prejuízos econômicos. E esses fungos, eles também causam doenças em plantas e animais, inclusive nas pessoas. Um exemplo da parasitose provocada por esse fungo são as manchinhas negras nas folhas, que indicam a necrose. A gente também tem os fungos predadores. Eles alimentam-se de pequenos animais que capturam. São os nematóides. Os filamentos desses fungos produzem uma substância anestésica que imobiliza o animal e depois o fungo envolve com o seu corpo e digere. E existem espécies desses fungos que capturam os nematóides com auxílio de armadilhas. São formadas pelas argolas dos filamentos, que são estimuladas pela passagem do animal e aumentam o tamanho. E assim eles conseguem aprisionar o animal e, em seguida, digerir ele. A gente também tem os fungos mutualísticos. Esses fungos, eles estabelecem relações mutualísticas com outros seres, como eu já falei, uma relação de troca. São exemplos disso os líquens. Nesse caso, as células autotróficas, elas ficam protegidas por uma camada de filamentos, ou hifas, que forma quase uma epiderme. E a alga, como ela não pode se deslocar, o fungo fornece os nutrientes e minerais que ela precisa para a fotossíntese dela e protege ela das alterações ambientais. E em troca, o fungo recebe da alga os compostos orgânicos que ele precisa. A alimentação também é muito importante para o fungo poder se reproduzir. Indo aí na ideia da Annelise aí, tem outro fungo que ele é responsável pelo apodrecimento ou necrosamento, né? Que é o Penicillium. Sim, Franciclay. Bom, como o João já falou lá no início da apresentação, para que os fungos se reproduzam, eles precisam de determinados ambientes ou até mesmo temperaturas. Mas aí vem a questão de como ocorreriam essas reproduções. Bom, inicialmente os fungos podem ser reproduzidos através de 2 maneiras, sendo elas assexuada e sexuada. A reprodução assexuada pode ocorrer tanto nos fungos unicelulares, como também nos pluricelulares, e pode ser feita de diversas maneiras, como por brotamento, que é a partir das células dos fungos unicelulares, pela fragmentação do micélio, no qual ele é dividido em várias partes, formando outros indivíduos, ou até mesmo pela produção de esporos, onde as células são capazes de se desenvolver pela mitose e produzem outros indivíduos adultos. Exemplos de fungos a partir da reprodução sexuada são os bolores. Já no caso da reprodução sexuada, acontece apenas com fungos pluricelulares, e essa reprodução é frequentemente um resultado da fusão de 2 células de 2 hifas haploides
no qual uma é sempre positiva e a outra é negativa. E assim como na anterior, ela pode ser realizada de diversas maneiras, como por exemplo pelo zigósporo, que é quando hifas de sexos opostos entram em contato e formam hifas especializadas que crescem e se fundem. Também pode ser a partir do acósporo, que é o encontro de hifas de sexos diferentes, mas neste caso que se fundem e originam células com dois núcleos. E também a partir do basidiósporo, que é o encontro de hifas de sexos diferentes e fusão nuclear, formando assim um micélio com hifas binucleadas que se organizam em uma estrutura chamada de basidiocarpo. Inclusive, a gente pode citar um exemplo bem comum através da reprodução sexuada, que é o champignon, um cogumelo bastante utilizado na culinária de alguns países, inclusive no Brasil, e é bastante popular. Só que, apesar de esse cogumelo em específico ser utilizado na culinária, não são todos os fungos que podem ser utilizados nem para a realização de remédios ou de culinária. Então, é importante saber quais doenças eles podem causar ao tocar em algum tipo de fungo que faz mal para o ser humano. E é isso que vai ser explicado a seguir. Eu sou responsável pela parte perigosa desses fungos, que no caso são as doenças causadas por alguns deles. Sim, pode existir muitas doenças, mas por enquanto ainda foram poucas descobertas. Eu vou citar algumas que ainda nós conhecemos, que no caso seria a primeira a tinha, ou cientificamente chamada de dermatofitose. Os responsáveis por essa doença fúngica são os Trichophytons, Microsporum ou Hyperdermophyton. São esses três fungos que podem ser responsáveis por essa doença. Algumas suas características são tinha corpórea, que surge em qualquer área da pele. Frieira, ou pé de moleque, ou pé de atleta, perdão, que surge entre os dedos dos pés. E provavelmente quando criança, algum de nós deveríamos ter, pelo fato de criança ser irresponsável, como os pais dizem, né? Também tem o Tinea Crucis, que se desenvolve na virilha, e várias outras doenças relacionadas à coceira e contagiosamente terrível. Outra doença é a aspergilose, é a infecção causada pelo fungo Aspergillus formigatus, que afeta principalmente os pulmões, apesar de também provocar alergias ou atingir outras regiões das vias respiratórias, causando sinusites ou otites, por exemplo, né? Este fungo é encontrado no ambiente, podendo estar inclusive dentro de casa, como o João Gabriel já falou no início, que fungo não necessita de luz solar, né, no caso, para ele se gerar, em locais menos cuidados ou menos observados, locais muito úmidos ou frios, no caso, esse aspergilose é bem populacionado nesse local. Ao invadir os pulmões através da respiração, o Aspergillus fumigatus provoca lesões chamadas de bolas fúngicas ou aspergilomas, que podem causar tosse, falta de ar, catarro com sangue e perda de peso e febre. Negada, eu acho que minha chamada vai fechar nesse exato momento. É na sola da bota, é na palma da bota, é na sola da bota, é na palma da bota. A última doença, que no caso eu irei citar, é o pano branco, conhecida como micose de praia. Esta infecção tem o nome científico de Piretiase vesícula e é provocada pelo fungo Malésia furufuru, que provoca manchas arredondadas na pele. Geralmente as manchas são de cor branca, pois o fungo impede a produção de melanina, quando a pele é exposta ao sol, no caso. E são muito mais comuns no tronco, abdômen, face, pescoço ou braços do corpo humano. Eu vou falar um pouco sobre a importância dos fungos no mundo, na sociedade. Um importante fungo que eu acho que foi citado pela Annelisa foi as saprofitas, que se alimenta de restos de plantas e animais. Com isso, ela se junta com algumas bactérias para decompor a matéria orgânica. Isso serve para reciclar os nutrientes da natureza e evitar o acúmulo de resíduos orgânicos.
Algumas espécies de fungo, como cogumelos, eu vou citar o cogumelo shiitake, que é utilizado muito em comidas gourmet. Entrando nesse assunto de comida que utiliza fungos, as leveaduras também são utilizadas para fazer pão, donuts, bolos. Eu não sei se está muito bem o nome dessa leveadura, mas é a Saccharomyces cerevisiae. Meu vocabulário não é tão grande assim. Essa leveadura que eu citei também é utilizada em bebidas como na produção de cerveja, uísque e saquê. Mas o mais importante que eu achei é o intuito do fungo na medicina. Ele produz alguns compostos que matam certas bactérias. Esses compostos são usados no processo de fabricação de antibióticos, como a penicilina, para combater doenças infecciosas causadas por bactérias. Qual é o nome do fungo aí que nós usamos na culinária aí? Cogumelo, no caso? Quero complementar o Leandro aí. Shiitake. Bem, em relação ao shiitake, né, que é o cogumelo utilizado na culinária, tem uma doença que ela se, se baseia nisso, ela se depende disso para ser adentrada no corpo humano, que é a itosplasmose. É uma infecção provocada pelo fungo Itosplasma capsulatum, cuja transmissão acontece pela inalação de fungos presentes na natureza e também pela digerir alguns fungos que não podem ser comidos, né? Que aí ocorre, é uma doença que se desenvolve em pessoas com imunidade enfraquecida, como por doenças imunológicas, AIDS ou desnutrido, por exemplo, né? Ou pessoas que inalam grande quantidade de fungos. Os sinais e sintomas que podem ocorrer são tosse, dor no peito, falta de ar, suor, febre e perda de peso. Isso é como se fosse uma febre muito alta. Franciclay, tu saberia me dizer alguma das doenças mais perigosas que envolvem os fungos? A doença mais perigosa, sim, é o pano branco, é que ela é bem, como é que se fala, bem contagiosa no caso de normalmente muita gente ter ela. O o maior fungo existente na face da Terra se encontra nos Estados Unidos, no estado americano, né? De Oregon. Ele mede exatamente 3,8 quilômetros de comprimento e não só é considerado o maior fungo do mundo, mas como também é considerado o maior ser vivo do mundo. Só, né, só para finalizar. Então o nosso trabalho finaliza aqui. Ei, Espero João, que... peraí. Uma curiosidade também é que um conjunto de hifas, ele pode crescer até 1 quilômetro em 24 horas, um fungo. Ótimo. Além disso, é importante a gente lembrar que os fungos possuem um reino só para eles devido à diversidade das espécies, porque o número de espécies é calculado em milhões e ainda hoje são descobertos novos exemplares. Perfeito. Tem mais alguém para complementar alguma coisa? Ah, sim, também tem. Os fungos também são usados para a produção de drogas, como por exemplo o fungo Clavicis purpura. Ele é o fungo responsável por produzir o LSD, que é uma substância alucinógena. O cara pode ficar doidão, só com uma dosezinha de fungo. Então, o nosso trabalho vai ficando por aqui. Esperamos que tenha servido de alguma... É, seja utilizado para algum proveito aí na sua vida, para você que está assistindo este vídeo. E fique com Deus. Até a próxima.